histórica e... Oi! Maravilha! Obrigado, obrigado. Me chamo Fernando Moleta, sou artista visual, tenho 30 anos e vivo cá na freguesia da Misericórdia. Eu gosto de estar muito beiratejo ou próximo do mar, tenho uma proximidade sempre muito grande com o mar, gosto de estar nessa região. Mas também escolhi aqui a Praça das Flores, que é um lugar que eu gosto muito de estar, um lugar de encontro, um lugar de, acho que passou por muitas mudanças recentes. E um lugar que eu não gosto de estar, eu acho que talvez em algum carro dentro do trânsito, quando Lisboa está muito cheia de trânsito, é sempre muito caótica. Mas um lugar específico eu acho que não há. Lisboa tem muitas diferenças de lugares, acho que não tem um lugar específico que eu não gosto de estar. Lisboa se tornou uma cidade muito cara, eu acho que não era. Nos últimos anos para cá, eu acho que tem havido um escalonamento de preços de aluguéis, de rendas, de restaurantes, de um padrão de vida que eu acho que não é um padrão de vida que condiz com o ordenado português. Então se tornou sim uma cidade muito cara e é uma cidade muito cara, infelizmente. Acho que a gente já não está mais numa condição de encontrar sítios baratos para sair, mas sim de sair cada vez menos, o que é uma infelicidade. Eu acho que nesse sentido eu escolhi a Praça das Flores por ser um lugar que se pode se estar a céu aberto sem a necessidade de estar em um ambiente fechado controlado pelo preço de um restaurante que tem sido cada vez mais caro. Então tentei escolher esse lugar de uma forma mais democrática. Eu acho que claro que a Praça das Flores mudou muito ao longo dos anos e eu acho que ela era mais democrática, mas acho que ainda de alguma maneira espaços como praças, parques e espaços verdes tentam ser mais democráticos. Eu acho que é isso que a gente precisa atualmente em Lisboa, porque lugares fechados como restaurantes e bares têm se tornado cada vez mais inacessíveis. Então só uma parcela muito específica da população que vive em Lisboa que tem acesso a esses lugares. Eu sou um imigrante e eu vivo em Lisboa há precisamente 5 anos. E muita coisa aconteceu nesses 5 anos, eu acho que são muitas vidas dentro desses 5 anos, porque eu acho que é uma condição diferente que de quem vive cá ou nasceu cá. Estar aqui foi uma escolha, então eu acho que, como já houve muita coisa nesses 5 anos, eu não sei dizer o que serão daqui 5 anos, mas eu acabei de iniciar um doutoramento, então sim, pelo menos pelos 4 anos vou ficar cá, mas Lisboa tem se tornado uma cidade cada vez mais difícil de se estar. A condição das rendas quase inacessíveis, a alta procura por quartos, apartamentos, tem deixado uma condição praticamente uma disputa muito desigualitária, né? Então cada vez é muito mais difícil pensar em quanto tempo você vai ficar em Lisboa. Tem muito essa condição atual de que as pessoas alugam quartos por 3 meses, ou seja, não há muita estabilidade em moradias em Lisboa. Então, 5 anos para Lisboa, nesse momento, parece um futuro muito longínquo nessa condição atual da cidade. Eu acho que a cidade tem que ser mais democrática. Eu acho que a cidade brilhou os olhos para um dinheiro que não vem de cá, é um dinheiro de fora. As pessoas se apaixonaram por Lisboa, a Europa se apaixonou por Lisboa, os americanos, brasileiros como eu, muitas pessoas. Veio para cá um dinheiro que é muito mais alto do que o padrão de vida de um português, de um habitante dessa cidade que já morava cá há muitos anos. Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu falei que eu acho que ela deveria voltar a ser democrática, ou tentar ser mais democrática. Eu acho que a questão das rendas e das habitações é um problema que tem que ser solucionado urgentemente. Eu acho que é uma das maiores questões de Lisboa hoje, ter espaço para as pessoas morarem dignamente, perto do seu trabalho, perto do centro, perto do seu ensino. Eu acho que isso é um problema que tem que ser mudado, tem que ser alterado. Alguma forma de lei, alguma forma de
manifestação popular que de fato faça acontecer uma mudança nesse sentido. Eu acho que Lisboa é uma cidade sendo muito simples, é uma cidade muito bonita. E é muito bom de se estar aqui, tem uma luz incrível, as pessoas são super simpáticas, há uma movimentação cultural interessante. A escala da cidade me agrada muito. No Brasil a gente tem cidades gigantescas em que o trânsito, se aqui já é um problema, imagine em cidades maiores, a distância para tudo é sempre muito grande. Eu acho que a escala de Lisboa é uma escala muito habitável, muito caminhável. Eu gosto muito de caminhar por Lisboa, então acho que é uma cidade que você consegue fazer as coisas caminhando. O discurso é muito mais bonito do que de fato a ação. E eu não tenho visto nenhum plano significativo de combate a alterações climáticas dentro de uma política ambiental de fato. Tanto a nível da cidade quanto a nível de país. Mas acho que isso também tem que partir de um lugar de micropolítica também. Eu acho que as pessoas têm que fazer mais. Eu acho que, obviamente, a gente chegou num momento em que eu não sei se resta alguma solução, mas eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, manejar as coisas numa situação micropolítica entre as pessoas para que a gente consiga ainda ter algum tipo de qualidade de vida em relação a isso. Lisboa me faz feliz, mas essa também é uma pergunta muito complexa. Eu acho que, claro que a felicidade são alguns glimpses de felicidade, é muito difícil um estado de felicidade, então é claro que a gente tem várias infelicidades dentro dessa tentativa de se estar feliz. Mas, no geral, Lisboa me proporcionou coisas muito boas e eu sou muito feliz de ter vindo morar aqui e amizades, trabalho, situações culturais que me enriquecem e me dão uma bagagem muito interessante. Mas é claro que nesse meio de tudo, Lisboa também já me fez muito infeliz, me deixou muito triste por várias condições. Mas eu acho que ela em si é uma cidade feliz, uma cidade alegre. Eu me desloco muito a pé, acabei de falar sobre isso. Lisboa é uma cidade que eu gosto de caminhar e eu sempre pretendo fazer tudo a pé, no possível. Porque eu acho muito interessante essa vida de cidade e confrontar situações de dia a dia ao caminhar. Mas de outra maneira eu uso muito o metro, apesar de eu achar que ele não é muito eficiente e não há muitas conexões no metro de Lisboa, mas são as minhas dois métodos de transporte, o metro e a pé. Eu vim morar em Lisboa em meados de 2020, então por muito tempo Lisboa foi apenas a minha casa, meu quarto, porque estávamos todos confinados durante a pandemia da Covid. E depois eu descobri, aqui morando na região da Misericórdia, a Praça das Flores. E ela era uma Praça das Flores muito diferente dessa que é agora. Eu acho que tinham alguns restaurantes mais clássicos e agora essa condição atual de Lisboa é muito representada também aqui nesse micro, ou seja, bares com vinhos naturais, caríssimos, avocado toast, essa coisa muito do nômade digital que eu acho que tornou-se um status quo de Lisboa. E eu acho que antigamente a Praça das Flores, eu acho que ela era mais democrática. Eu estou usando muito essa palavra porque eu acho que é uma palavra que a gente tem que agarrar com força, assim, a democracia e os espaços democráticos. Então, eu acho que sim, os espaços verdes de Lisboa são um grande respiro em frente à condição
capitalista que a cidade avançou nos últimos 5 anos. Eu acho que Lisboa está muito entre uma música clássica e uma tentativa de sons contemporâneos, assim. Talvez a nova música que a Rosalía fez com a Carminho, inclusive chama Memória, tenha muito a ver com essa condição histórica e... Oi! Essa condição histórica e contemporânea que Lisboa se duela muito. No meu tempo livre eu gosto muito de... Bom, durante o verão eu frequento muito as praias, mas agora no inverno eu frequento muito cinemas. Eu acho que tem cinemas com ótimas programações aqui em Lisboa. A Gulbenkian eu acho que é um espaço muito interessante culturalmente falando, desde o jardim como um espaço para se estar, um espaço de pausa dentro de um caos urbano, mas também o Museu da Gulbenkian e os cafés, claro, eu acho que também os quiosques, eu acho que é um lugar para estar com os amigos. Eu sou artista visual e eu acho que eu tive muito, e agradeço muito, acesso profissional na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, que eu fui muito bem recebido como investigador. Mas em relação a galerias de arte, por exemplo, eu ainda vejo que é um espaço muito fechado em volta de figuras clássicas e eu não vejo ainda muito esse lugar aberto a imigrantes, por exemplo. Então isso, de certa forma, precariza um pouco muitas atividades culturais que poderiam acontecer e enriquecer a cultura de Lisboa. Então eu acho ainda os espaços culturais muito fechados a outras nacionalidades que não portuguesas. Eu acho isso uma infelicidade que aos poucos a gente tem que cada vez mais, de novo, democratizar. Eu acho que Lisboa atualmente enfrenta uma crise de identidade. Então, como eu falei, eu acho que ela vive entre um processo histórico do que ela sempre foi e uma tentativa de tornar-se outra coisa, que talvez nem seja ela. Isso é um pouco uma mentalidade jovem, assim. Então, sinto Lisboa num momento muito imaturo da sua vida, assim. E se ela é pensada para os jovens, eu acho que é um pouco sim, mas muitas vezes não. Eu acho que a cidade não comporta o nível turístico que ela hoje recebe. A cidade fica totalmente lotada de pessoas que eu entendo, estão aqui para conhecer a cidade, mas dificulta em muitos momentos a vida cotidiana de quem trabalha, de quem estuda. Então, acho que o turismo exacerbado da cidade é um grande problema. Eu acho que é isso que eu falei, eu acho que Lisboa está num momento de crise de identidade, então é um momento formador do que ela será. E ela precisa escolher precisamente quais são os caminhos que ela vai tomar. E aí é um ponto crucial, eu acho, porque ou ela pode se tornar uma cidade muito fechada para determinados grupos sociais, ou seja, quem tem dinheiro para bancar essa cidade, ou ela pode, em algum momento, determinar que não, a gente precisa dar acesso a todo mundo, que seja uma cidade de fato ampla. Acho que assim, eu vejo iniciativas, por exemplo, arquitetônicas muito interessantes. Acho que a cidade está se renovando arquitetonicamente, urbanisticamente. Não sei como eu vejo ela daqui a 10 anos. Acho que é essa dúvida que eu falei do começo, que não sou eu que vou responder, mas é um processo de decisão de comunidade que deveria acontecer, um processo participativo que deveria acontecer para que ela escolha o que de fato é interessante para as pessoas que habitam de fato Lisboa.